Lab ITA. O Aerolog Lab é um laboratório que fica dentro da engenharia mecânica e ele é um laboratório focado em problemas de suporte, principalmente os relacionados ao desenvolvimento de novos sistemas, para que esses novos sistemas não apresentem problemas de suporte que causam indisponibilidades, custos mais altos, ineficiências, ineficácias e coisas desse tipo. É uma área que acaba sendo, por incrível que pareça, carente nas escolas de engenharia, principalmente nas escolas de engenharia aeronáutica. Então, o laboratório meio que preenche uma lacuna no desenvolvimento de sistemas aeroespaciais, no que diz respeito à sua suportabilidade. Tá? Então, boa parte do que eu vou apresentar aqui hoje representa conceitualmente como trabalhar com modelos e simulações no intuito de aprimorar o desenvolvimento dessa suportabilidade, né? E uma das ferramentas que vai ser discutida aqui são os gêmeos digitais, certo? Então eu não vou ter tempo, eu estou vendo algumas caras conhecidas aí, mas o ideal seria que todo mundo pudesse dizer pelo menos a área em que atua, só para eu ter uma ideia do público. Então, poderia começar? Ok? Mas faz gerência da frota? Ok, 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 ok. Desculpa, eu não entendi. Ok, 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 perfeito. Ok. Uma rápida apresentação, só para eu saber mais ou menos quem é meu público. Ok, bem-vindo. Bom, pessoal, eu costumo ligar primeiro isso aqui. Eu costumo mostrar essa foto, onde aparece aí um avião que foi desenvolvido no final dos 60, início dos 70 e um avião que ainda não terminou o seu desenvolvimento. Você vê ali um F-5F, né, modernizado, e um Gripen. E se eu escolher alguém aqui aleatoriamente, o Almir, né, e perguntar para ele, Almir, qual que é a diferença do ponto de vista de manutenção, a principal diferença do ponto de vista de manutenção desses dois sistemas? Os dois têm motor a jato. Os dois têm sistema aviônico, sistema hidráulico, sistema de trem de pouso, sistema, estrutura, sistema de combustível. Tem alguma coisa de significativamente diferente na composição dos aviões? Lógico, tem coisas mais modernas em um do que em outro. Mas eu tenho certeza que o Almir ia dizer, ele falou assim, Abraão, o F-5 não fornece dado nenhum de gestão da sua operação e manutenção.
o Gripen fornece 4 GB de dado por hora de voo. Então, tem uma diferença significativa do ponto de vista dessas duas gerações no que diz respeito a como gerenciar as respectivas frotas. Você tem possibilidade de muito mais recurso, de muito mais método para tomada de decisão, de precisão, do que você tinha num avião do início dos 70. Tá? Agora, do que a gente está falando? A gente está falando de suporte. E quando a gente fala de suporte, a gente tem que entender as fases do ciclo de vida de um sistema como esse. Eu não vou discutir fases do ciclo de vida, eu vou apresentar o que uma referência muito forte identifica como as principais fases, tá? Que é uma fase conceitual, uma fase de pesquisa e desenvolvimento, uma fase de produção, uma fase mais longa, que é a fase de operação e suporte, que normalmente vem com uma fase de implantação, e finalmente uma fase de descarte. Tá? Então, o tempo está andando para lá, tá? Isso aqui não está em escala, porque eventualmente essa fase aqui leva 1 ano, essa aqui pode levar 80 anos. A gente já tem avião aí que está voando há mais de 50 anos. Tá? Agora, o que tem de importante nesse gráfico é o que é esperado para esse avião. É esperado que esse avião apresente uma relação custo-benefício de suporte. Eu posso gastar infinito para obter a disponibilidade que eu preciso para fazer dinheiro na comercial? Não. Eu posso gastar infinito para manter um avião de defesa voando ou da polícia voando? Não. Até mesmo para o particular. Ele espera um desempenho de custo-benefício daquele produto. Tá? Então, digamos que a relação custo-benefício esperada para o nosso produto seja a linha pontilhada que está aparecendo lá em cima. Toda vez que eu subo nesse gráfico, bom. Toda vez que eu caio, não bom. Certo? Então, é de se esperar que o desenvolvimento da suportabilidade ele aconteça mais ou menos no mesmo ritmo do desenvolvimento do avião como um todo. De tal forma que quando o primeiro cliente receber o primeiro avião, esse avião esteja maduro do ponto de vista da sua suportabilidade. Tá certo? Então é isso que esse gráfico está mostrando. Não é uma linha reta, porque aqui eu tenho uma série de tarefas que não são lineares. Tá certo? Então, eu tenho aí a curva desejável da maturidade dos requisitos de reliability, availability, maintainability and costs. Tá? E eu espero que eles estejam num ponto simpático para que eu possa vender o produto para o meu cliente. Tá certo? Ok. Aí o produto é entregue para o primeiro cliente, que começa a operar o avião. A fase de operação e suporte por si só vai apresentar uma série de desafios para a manutenção dessa relação custo-benefício. Um dos desafios é a obsolescência de itens. Né? Num avião, você pode ter mais de 4.000 fornecedores. A expectativa de que esses fornecedores vão prevalecer e continuar vendendo aquele produto, ela não é realística. Você vai ter muita empresa que vai quebrar, você vai ter obsolescência nos seus produtos. Isso é inevitável. Tá? Já tem item obsoleto no KC-390. Eu não duvidaria que já tem coisa obsoleta no Gripen, dada a complexidade do produto que a gente está tratando. Tá? Então, quando você vê aquilo ali num formato meio que dente de serra, é por quê? Porque ao longo da fase de operação e suporte, você pode enfrentar degradações dessa relação custo-benefício. E você, que não é bobo nem boba nem nada, vai correr atrás para recuperar. Isso se chama gerenciamento da frota. Gerenciamento da relação custo-benefício da frota. Tá? Agora, como é que faz isso? Não tem como fazer isso sem modelos de simulação. Tá? Aí é que entra a figura do gêmeo digital. Certo? Pois bem, tudo começa numa fase inicial, que é uma fase conceitual.
E aqui acontecem alguns problemas historicamente. A fase... Eu costumo fazer essa pergunta, mas nós não temos tempo de ficar esperando, discutindo. Qual é a fase mais importante do ciclo de vida de um avião? Será a conceitual, a de pesquisa e desenvolvimento, produção, implantação, operação e suporte ou descarte? Eu vou refrasear a pergunta. Qual é a razão de você desenvolver um avião? É operar. A razão de ser do avião é a fase de operação e suporte. Então, tudo tem que ser escravo do que vai acontecer na fase de operação e suporte. A razão de ser do produto aeronáutico. A não ser que você esteja falando de um avião laboratório. Eu vou explorar um conceito de um X-Wing. É um avião laboratório. Mas um avião comercial, um avião de defesa, um avião da aviação geral, o objetivo dele é ser bom na fase de operação e suporte. Tá certo? Então, na fase de concepção, eu tenho que começar o desenvolvimento da suportabilidade. E aqui é que acontece um problema sério na indústria. Tá? Eu vou dizer por que acontece o problema na indústria. Porque escolas como o ITA jamais ensinaram isso que eu estou falando aqui. Tá? Pega a Unesp, São João da Boa Vista, não tem isso no currículo. Pega o currículo da UFMG, não tem isso no currículo. Tá? Então tem uma causa histórica para que isso seja deixado num segundo plano. Tá? Mas na fase de concepção, eu preciso desenvolver o conceito de suporte. O conceito de suporte descreve como que esse avião vai operar e, consequentemente, como que ele vai ser suportado. Tá? Eu tenho alguns exemplos para dar aqui. Tá? Esse conceito de suporte inclui parâmetros de confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e custo. Ou seja, ele já tem que prever como que o desenvolvimento vai levar a uma relação custo-benefício simpática de acordo com os requisitos. Não adianta eu ter um avião literalmente insuportável, como eu vou citar alguns aqui durante a minha apresentação. Tá certo? Ainda inclui alternativas de suporte. Agora, como é que eu vou avaliar alternativas de suporte se eu ainda não tenho o avião? Eu só tenho o conceito. De qualquer forma, qualquer que seja o tipo do produto que eu vou desenvolver, eu sempre vou ter como requisitos de alto nível para suportabilidade, para manutenção, para área de suporte, esses 3 aspectos que estão aí apresentados. Tá? O meu sistema de suporte, o meu sistema de manutenção, ele tem que ser preciso, ele não pode ter coisas tentativa e erro. Ele tem que, aquilo é aquilo e pronto. Ele tem que me avisar, ele tem que prover consciência situacional, avisar o piloto, o mecânico, o gerente da frota, que aquele avião, você vai mandar esse avião para Fernando Noronha? Tem certeza que você vai mandar? Vejam bem, eu não estou falando de segurança. Tá? Eventualmente, um avião está seguro para o despacho e até o pouso no próximo destino. Agora, eventualmente, existe um risco muito grande dele, quando pousar lá, ele vai ficar indisponível. Seja porque vai vencer a hora, seja porque tem algum outro indicador ou um conjunto de indicadores que levam a crer que isso vai acontecer. Eu vou despachar um avião no Bico do Corvo para Fernando Noronha? Não, porque se ele ficar em pane em Fernando Noronha, olha o tamanho da confusão que eu tenho na mão. Tá? E eu tenho que ter capacidade de diagnosticar. Ora, se eu sei que o avião não está bom para ir para Fernando Noronha, eu tenho que saber por quê e como consertar para que ele fique bom para ir para Fernando Noronha. Afinal de contas, eu estou falando de um avião da Azul. Tá? Ok. Então, isso aqui são requisitos de alto nível que vão permear até virarem requisitos de engenharia no desenvolvimento de suporte. Vamos dar um exemplo um pouco mais palpável.
A minha habilidade para desenhar no PowerPoint não é que nem a dos meninos de modelagem 3D, mas suponha que isso seja a asa direita de uma aeronave. E ali eu tenho uma superfície de comando, de comando de voo, que é o aileron. Tá? Então, digamos que esse aileron precise de 3 atuadores para que ele possa funcionar. Tá? Aí, digamos que no desenho do avião, por conta do afilamento da asa, decidiu-se colocar 3 atuadores diferentes. Um maior na raiz, um médio no meio e um menor na ponta. Aparentemente parece uma coisa coerente. Agora, a hora que eu coloco 3 atuadores diferentes, ao longo do ciclo de vida desse avião, esses atuadores vão precisar ser revisados. Eventualmente vão precisar ser trocados. Mas eu vou ter que revisar e inspecionar quantos tipos de atuadores aqui. Pelo menos 3 tipos diferentes. Esses atuadores poderiam ser todos iguais? Eventualmente, sim. Eventualmente, eles poderiam ser iguais e intercambiáveis. Pode haver um caso mais complicado que, como se não bastasse os 3 serem um diferente do outro, o da asa esquerda não é compatível com o da asa direita por causa de um problema de fixação. O resultado para quem vai operar a frota é que ele vai ter que ter 6 procedimentos de montagem e desmontagem diferentes, 6 capítulos diferentes nos manuais técnicos, 6 conjuntos de ferramentas diferentes, e ele vai ter que gerenciar 6 PNs ou NSNs diferentes no seu estoque. Se comparado a um item que fosse intercambiável, eu teria muito mais simplicidade no meu sistema. Então, a modelagem permite você fazer essas contas. E não simplesmente fazer as contas do ponto de vista de segurança. Segurança se eu tiver os 3 assim, ele está seguro para não quebrar? Tá. O risco é aceitável? Caramba, mas isso aqui, para o operador, para o mantenedor, não bom. De novo, é um exemplo teórico. Eventualmente não tem jeito, o único jeito é que eles sejam diferentes. Aí, paciência. Agora, eles ficarem dessa forma, porque ninguém prestou atenção, é que é o problema. Daí a vantagem da modelagem. Tá? Ok, aqui aparece um outro caso. Eu já sei que o próximo avião da CIMAX, né, que está representado aqui, ele vai ter um motor. Eu já sei que o motor vai ter magneto, que vai usar óleo, que vai usar vela de ignição. Ele vai ter um sistema de comando de voo, ele vai ter flap. Ele vai ter trem de pouso, ele vai ter os freios, ele vai ter a estrutura, a célula do avião, ele vai ter um sistema de navegação. Eu já sei o que o mercado oferece em termos de taxa de falha, expectativa de vida segura e de plano de manutenção preventiva para esse tipo de equipamento. Eu já sei. O mercado sabe. Ele vai ter um Lycoming, um traço para frente, ou um Rotax, ao invés de 1 I, 2 Is na frente. Agora, vai mudar significativamente esses valores? Isso eu sei de antemão. Eu já sei disso aí tudo. Tá? Então, será que eu não tenho como montar um modelo prévio do meu novo avião, ainda que ele ainda não exista? Ok. Então, imagina que ali eu tenho as horas de voo a serem voadas e eu tenho a expectativa de vida segura dos meus itens que compõem o meu avião. Eu estou vendo ali que eu tenho praticamente nenhum período onde eu possa voar sem fazer manutenção. Então isso precisa ser combinado num plano de manutenção. Se eu deixar para fazer essa combinação, quando o avião estiver pronto, prestes a ser certificado, eu vou fazer conta de chegada. Para que ele não fira a segurança, mas quem disse que eu tenho um plano de manutenção otimizado? Então, veja, eu ainda não tenho o avião, mas eu já tenho como, eventualmente, traçar, eu vou usar um termo que eu costumo usar em sala de aula, os ajeitments, para que o plano de manutenção já vá se desenhando.
mesmo antes de ter o primeiro protótipo. Como? Modelo matemático, simulação. Tá certo? Ok. Continua, né? Para que eu possa consubstanciar essa modelagem, eu preciso da estrutura de suporte do produto. Qual que é a estrutura de suporte do produto que a Embraer oferece na linha de aviões executivos? Você tem representantes aí no mundo inteiro que trabalham com o sistema de suporte da Embraer para oferecer esse tipo de coisa. Então eu tenho como, mesmo antes de ter o produto, eu sei que tipo de estrutura de suporte vai suportar a frota. Eu preciso da estrutura técnica do produto, que eu estava descrevendo no slide anterior. O avião ele tem esses e esses componentes, isso aí vai derivar uma árvore de falha, os requisitos de segurança são esses, para que eu possa voar seguro, eu vou ter que fazer manutenção preventiva, alguma coisa vai ficar um condition com redundância e assim assado. E por último, eu tenho que ter uma ideia de como que eu vou operar o meu avião. Se eu fizer isso, eu tenho como jogar isso aí num modelo que vai me prover o quê? Como desenvolver de forma otimizada o produto, como avaliar a expectativa de custo do ciclo de vida e como analisar alternativas. Então, isso pode me dar... eu não tinha como não colocar a propaganda aí, mas não é propaganda, tá? Tem várias empresas que fazem esse tipo de modelagem. Tem TFT, a própria Sistecom... E outra, isso tudo dá para fazer no braço, tá? Dá para fazer no braço. Pois bem, esse tipo de modelagem entrega uma curva, como essa daqui. O que eu tenho aqui embaixo? Custo. O que eu tenho aqui? Disponibilidade. Então, o desempenho que o modelo está dando é aquele ali. Certo? Então eu modelei tudo aquilo, mas Abraão, eu ainda não tenho o avião. Não, você não tem o avião. Você tem as expectativas. Mas você já tem o modelo, você já tem como que as coisas interagem e vão restringir ou propiciar a disponibilidade. Tá certo? Agora, o que eu quero? Eu quero o desempenho desejado. Então, como é que eu faço? Eu tenho que desenvolver a suportabilidade. Tá? A suportabilidade ela continua a ser desenvolvida na fase de pesquisa e desenvolvimento, tá? Onde eu preciso do conceito de suporte derivar o conceito de manutenção. Eu tenho que desenvolver o produto agora. Mas veja que eu vou desenvolver o produto com um modelo de como ele vai se comportar do ponto de vista de suporte à mão. Então eu posso fazer um cara crachá o tempo inteiro de como que está o desenvolvimento e a expectativa de suporte esperada para aquele produto que eu estou desenvolvendo. Aqui ele coloca que a suportabilidade operacional o desenvolvimento da suportabilidade tem que estar focado em otimizar características de suporte, minimizando a sua pegada logística. Se eu tiver 6 atuadores diferentes, comparado com qual dos dois tem uma pegada logística menor? O que tem um tipo só é intercambiável. Eu vou economizar mão de obra, eu vou economizar publicação técnica, eu vou hora de gestão de suprimento, eu vou tornar o meu sistema mais preciso, ele vai me avisar melhor dos problemas e ele vai me dar mais capacidade de diagnóstico. Então eu estou fazendo tudo dentro da ideia. Tá? Além disso, eu preciso desenvolver o conceito de manutenção e modelar o plano de manutenção. Então aqueles quadradinhos coloridos lá, ele continua cada vez com mais dados, porque na medida em que eu escolho uma configuração, vai ser asa alta. Pronto, eu já amarrei uma série de coisas. Não, vai ser asa baixa, vai usar um motor turbohélice, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aquele modelo matemático vai evoluindo junto com o desenvolvimento do produto e eu, a todo e qualquer tempo, tenho como prever a sua relação custo-benefício de suporte. Certo? Ele tem que desenvolver as análises de compensação do ponto de vista de confiabilidade, disponibilidade e mantenibilidade, e participar do desenvolvimento do produto. Não adianta o desenvolvimento da suportabilidade ficar de fora do desenvolvimento do produto. Senão vai acontecer um fenômeno que vai ser explicado lá no final da apresentação. Ok.
Então, continua o desenvolvimento. Opa, se eu tenho taxa de falha, expectativa de vida segura, plano de manutenção preventiva, será que não tem como eu estimar o tempo que vai gastar para fazer o reparo nesses itens, ou a troca desses itens? Será que não tem como eu estimar quanto vai custar o reparo? Quanto tempo vai levar o ciclo do reparo? A operação esperada da aeronave? A infraestrutura? Ou seja, eu tenho como compor todos aqueles inputs para a modelagem da relação custo-benefício de suporte. Tudo isso mesmo antes do avião estar pronto, certo? Então, eu tenho mais consistência para afirmar o que eu preciso para sair de um desempenho atual para o desempenho esperado. Tá certo? Eu estou aqui supondo um caso em que o desempenho atual esteja pior do que o desejado. Tá? Então, de repente, eu tenho um gargalo para sair de um e ir para o outro. Esse gargalo pode estar num dos fornecedores. De repente, é o fornecedor dos atuadores. Tá? Pois se ele tivesse um intervalo de inspeção preventiva maior do que 500 horas, isso ia encaixar de tal forma que as contas iriam mostrar que aquela curva ia andar para a esquerda ou para cima. E com isso eu teria um produto, eu teria como tomar decisão durante o desenvolvimento. Certo? Ok. Eu apertei o botão errado aqui. Opa. Pois bem, fase de produção. O que acontece com a fase de produção? Ela é a última chance de você aperfeiçoar o produto. Na verdade, ela não é a última, porque a fase de produção, ela continua por vários anos depois de você ter entregue o primeiro. Mas tem um caso aí, eu não vou citar a empresa, que a empresa, depois da entrega do primeiro produto, ela levou 4 anos para identificar que tinha um problema de suporte. E levou 11 anos para ela amadurecer a frota inteira. Quem pagou esse buraco em termos de relação custo-benefício? Eu vou explicar quem que pagou. Tá? Aparece aqui. Pois bem, a fase de produção é a última chance de desenvolver a maturidade do ponto de vista de suporte. Só que, além disso, eu tenho que entregar um monte de coisa para esse operador. E eu tenho que entregar tudo isso pronto, maduro, confiável. Então, eu tenho que entregar a configuração do avião. O que acontece às vezes? O primeiro avião é entregue numa configuração, o segundo em outra, o terceiro em outra. E aí a publicação técnica é a do primeiro. E por aí vai. Tá certo? Tudo isso pode ser trabalhado, minimizado, se eu tiver a modelagem matemática de todos esses quesitos. Tá certo? Desenvolvimento e entrega de todo o pacote de dados técnicos e publicações atualizadas, pacote inicial de suprimentos. Né? Eu vou fazer uma conta. Vou dar um exemplo para vocês. Um certo avião aí, 2 bombas de combustível, as duas com dado de projeto de confiabilidade iguais. Mesmo item, bomba igual. Só que uma foi alocada do lado esquerdo da fuselagem, a outra do lado direito da fuselagem. A que ficou do lado direito ficou embaixo do escapamento. O que aconteceu com a taxa de falha dessa que ficou perto do escapamento? Foi muito maior do que a outra. Agora, o comprador ouviu o que a indústria falou e comprou um certo número de bombas de combustível sobressalentes para operar durante 5 anos com 41 aviões. O que aconteceu? Caiu curto. Ele precisou muito mais bombas de combustível do que ele esperava. Aí essa bomba não estava disponível para pronta entrega. Ou seja, esse cara ficou com a relação custo-benefício significativamente degradada por causa de um erro da indústria. Na verdade, o erro foi dele, que contratou mal, porque se ele tivesse contratado mal, ele alinhavava isso com a indústria de forma que a indústria se responsabilizasse. Ninguém ganha com essas incompetências. Tá? Então, essa modelagem ela serve para ir na veia do problema. Tá? Plano e planejamento de serviço de manutenção, assim por diante. Ok, finalmente chega a fase de operação e suporte. Aqui é onde a coisa realmente tem que acontecer.
A Inês é morta. Se o avião foi entregue imaduro aqui, eu tenho que me virar para colocar na melhor relação custo-benefício possível. E como é que eu vou fazer isso se eu não modelar? Se eu não acompanhar neuroticamente o desempenho de suporte dele? E quais fatores eu tenho que observar? Só todos. Todos que envolvem a suportabilidade. E quando eu falo de todos, em termos de suportabilidade, eu estou falando dos famosos 12 elementos do suporte integrado ao produto. Não vou falar dos 12 aqui, porque precisa de mais uma hora para falar de cada um deles, mas envolve manutenção, gerenciamento da frota, suprimento, dados técnicos, publicações técnicas, recursos de computação, infraestrutura, acompanhamento continuado de engenharia, influência do design e assim por diante. São 12 elementos, tá certo? Ok. Da mesma forma, eu tenho que fazer com que a relação custo-benefício seja a melhor possível. Vai ter algum tipo de degradação? Inevitavelmente vai. Mas se eu modelo e acompanho em tempo real o que está acontecendo com a frota, eu tenho condição de reagir. E em reagindo, eu reestabeleço essa relação custo-benefício para melhor possível. Tá certo? Se eu tiver uma obsolescência que ela é tão significativa que vai comprometer o desempenho geral da frota, paciência, ela vai ficar mais baixa. Mas ela vai ficar a melhor possível porque eu estou acompanhando. Eu não vou esperar 5 anos para corrigir esse tipo de problema. Mesmo que o produto seja entregue maduro em termos de fatores de RAM-C, essas degradações podem afetar, eu tenho que trabalhar. A necessidade de monitorar ao longo da fase de operação e suporte para ser capaz de, no tempo mais oportuno possível, poder correr atrás e não ficar com o avião indisponível, com a frota indisponível ou perdendo dinheiro. Ok, então mais uma vez, eu tenho o desempenho atual. Nesse caso, o desempenho atual da frota. Mas a frota foi comprada esperando esse tipo de desempenho. E aí você ouve uma série de desculpas. Tá certo? Você ouve uma série de desculpas. Não, aqui foi tudo feito. Aqui foi tudo feito. Se você não tiver a modelagem vinda desde a concepção, você não tem como identificar o que está acontecendo aqui. Ok. Ainda na fase de operação e suporte, eu posso ter uma degradação um pouco mais pronunciada do que aquelas do varejo. Tá? Esse período de tempo aí, digamos, eu vou chutar um número primo aqui. Por que número primo? Porque número primo dá a impressão de consistência, né? Então, já que vai chutar um número, 17 anos, vai. Levou 17 anos, o avião está com uma obsolescência logística ou uma obsolescência tecnológica. Tá? Ou seja, ele não cumpre mais uma função. Então, ele eventualmente pode precisar de um mid-life upgrade. Como é que eu tenho argumento para dizer que um mid-life upgrade é justificável se eu não tiver a modelagem do desempenho de suporte? É uma conta. Essa conta tem que ser feita baseada em modelagem. Então, eu estou mostrando argumentos para que eu tenha modelado neuroticamente o desempenho de suporte da frota. Tá? Ok. A todo instante, o sistema de suporte está buscando analisar e identificar deteriorações no desempenho da suportabilidade e corrigir. Tá certo? Aqui tem um exemplo, né? O KC135 da USAF, ele passou por um processo de remotorização. Né? Então, ele foi feito um mid-life upgrade, um significativo, porque trocou os motores. São 4 motores. Muita gente pergunta, mas a FAB não operava o KC-137, que é o mesmo avião? E por que a FAB aposentou se os americanos ainda operam? Tem uma resposta muito simples e muito correta. Escala. Quantos aviões a USAF opera? 707, o sucatão. Hoje. Cerca de 400 aviões. Né? A FAB tinha 4, sendo que só 3 voavam. Né? Então não tinha escala para você investir esse dinheiro todo. Tá? Bom, a fase precisa continuamente diagnosticar e analisar a eficácia e eficiência do suporte da frota, ao mesmo tempo que prover todo o suporte.
né? Ou seja, essa avaliação ela tem que identificar o que está acontecendo. E só com modelagem matemática que eu consigo isso, certo? Se você perguntar para o mecânico, ele vai ter o problema, que é o problema dele. Se você perguntar para o suprimentista, ele vai dizer qual é o problema dele, suprimentista. Se você tiver um gerente da frota, o gerente da frota vai dizer que a culpa é de operações. E operações vai dizer que a culpa é da manutenção. E por aí vai. O modelo matemático, ele coloca os pingos nos is. Ok. Uma hora eu vou ter que aposentar esse avião. Tá? Fato que está acontecendo na FAB hoje. Aqueles 2 aviões que vocês viram, um vai substituir o outro ao longo do tempo. Né? Então, como é que eu faço para fazer o descarte de uma frota, da aposentadoria de uma frota? Eu também preciso de um modelo. Por quê? Porque eu vou apresentar aqui, eu vou avançar mais um. Isso aqui é um trabalho teórico, tá? Não vão entender isso aqui. Apesar dos números serem razoavelmente coerentes, é um estudo teórico, tá? De aposentadoria da frota de F-5 com o incremento na frota dos Gripens. Mas ele só serve para o exemplo teórico, para demonstrar teoricamente o que é preciso ser feito com a frota dos aviões que estão sendo aposentados. Eu vou aposentar a frota, na medida em que eu aposento um avião, será que eu tenho peças desse avião que podem ser usadas nos outros? Como é que eu faço a conta para saber o que eu preciso preservar desses aviões que eu estou aposentando? Aí muita gente vai dizer, pessoal de carro de combate, eu sei que tem algumas explicações. Normalmente, o que está ruim não está ruim em todos. Então, mesmo que aposente um, você não vai ter aquilo disponível no outro. Mas isso é uma conta que não dá para fazer no braço. Você precisa de um modelo matemático para fazer esse tipo de conta. Senão você não consegue acompanhar. Fala assim, mas Abraão, o F-5 não fornece nada de dado. Tem como modelar o desempenho dele ainda assim. Vai dar muito mais trabalho porque ele não nasceu para esse tipo de avaliação. Mas isso aqui é resultado de um trabalho, de um curso de especialização de um aluno da FAB, tá? Que está vindo para fazer o mestrado no nosso programa, certo? Ok. Tudo bem. Aquilo é como as coisas devem acontecer, tá? Aí vem a partícula esculhambativa, né? Que é o however, né? Eventualmente, o desempenho do desenvolvimento da suportabilidade não segue aquela linha desejável. Ele segue uma linha atrasada. Tá? Tem alguns exemplos clássicos desse desempenho. Qualquer entusiasta da aviação de defesa sabe que avião que é o Phantom II, que é o F-4. Né? Os aviões mais bonitos que eu já vi, não muito bom do ponto de vista logístico. O F-4 foi espinha dorsal da Força Aérea Americana, da Marinha Americana e dos fuzileiros durante 30 anos, espinha dorsal do aparato de defesa americano durante a Guerra Fria. Entrou em serviço no início dos 60 e só foi declarado maduro em 1974. Em 1981, ele começou a ser aposentado. Ou seja, ele foi declarado maduro perto do final do ciclo de vida dele. A maior causa de indisponibilidade na frota de F-4 foi o sistema de rádio, o sistema de comunicação. Você fala assim, nossa, rádio? Sempre vai ter um sistema que vai falhar mais do que os outros. Já que ele vai falhar mais do que os outros, o que ele tem que ser? Fácil de trocar, fácil de reparar. Onde ficava o sistema de rádio do F-4? Embaixo do assento ejetável. Então, toda vez que dava pau no rádio, você não conseguia consertar na pista. Você tinha que levar o avião para o hangar, você tinha que chamar um time de especialistas em armamento para desarmar o canopi, que era explosivo. Você precisava chegar com uma grua para içar o assento ejetável para poder acessar o rádio. Onde fica a baía de eletrônicos do Gripen?
Que porta que abre e fecha todo voo num avião? O canopy. Aliás, do Gripen é o contrário, né? O canopy abre e fecha. Que outra porta que abre e fecha todo voo num avião de caça? Trem de pouso. A baía de eletrônicos do Gripen fica no compartimento da bequilha. Ou seja, é uma porta que, quando você despressuriza o sistema, ela se abre e você tem acesso à baía de eletrônicos. Lá você é capaz de trocar qualquer uma daquelas caixas pretas com a mão. Uma comparação do F4 com o Gripen nesse aspecto, para ver o que é a evolução do ponto de vista de desenvolvimento logístico. Agora, se ninguém quebrar a cabeça para que isso aconteça, você vai ter outro F4. Ok. Então aqui aparece o que deveria acontecer, né? Que a vida toda bonitinha ali, tal, e aqui o que acontece? Eu tenho um escorregamento dessa curva para a direita. Né? É o que a gente apelidou no laboratório de curva do escorregment, né? Porque ela escorrega lá para a direita. Né? Aí o que acontece? Ele entra em operação, rapidamente o que vai acontecer com o desempenho, a relação custo-benefício dele? Vai ter uma queda muito mais abrupta. Veja que nesse caso, o desenvolvimento da suportabilidade continuou. A indústria, às vezes, te apresenta um plano de Reliability Growth Program. Às vezes isso é uma desculpa por coisas que não foram feitas. Tá? Mas aqui é um caso simpático, porque continuou o desenvolvimento e uma hora ele ficou maduro. Agora, quem que pagou por aquela área churada? O operador pagou com certeza. Eventualmente, a indústria também pagou. Porque se o contrato foi bem feito, a indústria teve que se comprometer. Teve que emprestar avião para o cara. Entendeu? Porque o contrato foi bem feito. Então, ninguém ganha com esse tipo de problema. Ele não é bom para a indústria, ele não é bom para o operador, ele não é bom para ninguém. Tá certo? Ok. Blá, 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 está explicando tudo isso aí. Aí tem alguns exemplos aqui de alguns aviões que tiveram os seus respectivos programas cancelados, entre outras razões, por causa da sua suportabilidade ou da sua insuportabilidade. Tá certo? Tem o caso do B-58, o primeiro bombardeiro supersônico americano, era um avião, você precisava de um time de 11 engenheiros para fazer o pré-voo dele. Então, o AMX é um caso que precisa de mais explicações, mas o AMX, o A1, ele é um avião que não vai voar maduro nunca, em relação à curva custo-benefício esperada para o AMX. Ele vai ser aposentado sem nunca ter voado maduro. Aí tem outras explicações. Teve modernização que não acompanhou o italiano saiu do programa. Tem mais coisas aqui a serem discutidas. Pois bem, aqui é um caso ainda pior. Aqui todo o desenvolvimento da suportabilidade acaba ali. Então esse avião provavelmente ele vai entrar em serviço e vai ser aposentado porque ele não é custo efetivo. Certo? Ok. Tem ferramenta para desenvolver isso tudo? Tem. Tem diretriz para desenvolver isso tudo? Tem. Tem modelo matemático? Não muitos. Então, se você pegar as publicações da Associação Europeia, Associação Americana de Desenvolvimento de Aeronaves, ele apresenta um fator de crescimento da maturidade de suporte. Só que aquilo ali é simplesmente um caminho, um roadmap. E tem uma série de atividades que precisam acontecer para que aquilo seja cumprido. Como é que você modela essas atividades que é o papel dos gêmeos digitais que a gente está trabalhando no laboratório. Para ver como é que ela impacta na relação custo-benefício do produto. Tá? Porque dizer que tem que fazer tudo... Agora, também não adianta fazer o seguinte. Vou dar um outro exemplo. Eu estou falando só de problemas da Força Aérea, eu vou falar de uns problemas de outras forças aqui a bordo. Imagina que você tem um carro de combate.
E esse carro de combate ele tem que ter o casco blindado. Caramba, casco blindado para resistir a uma mina terrestre. Eu tenho um problema de acesso por baixo. Então o acesso vai ser por cima. Como é que eu faço para trocar o óleo? A indústria, ela vai dizer que é simples. Basta você levar para uma oficina, onde você tem uma grua, onde você possa abrir o compartimento de cima, tirar o motor e trocar o óleo. Coloca o motor de volta, está tudo certo. A indústria fez o papel dela e ela lava as mãos. Isso é prático para um carro de combate? É prático? Carro de combate? Trocar o óleo assim? Se eu estiver no campo, eu vou conseguir trocar o óleo assim? Tem solução para o problema? Tem. Tem solução. A solução é a seguinte: de repente eu vou usar um pescador e vou succionar aquele óleo e vou fazer a troca de óleo. Talvez eu não possa fazer todas as trocas de óleos da vida daquele carro de combate assim, mas pelo menos quando estiver no campo o problema está resolvido. Agora, eventualmente, isso não é, isso passa num review. O pior é passar no Critical Design Review, que é a última, quando entra a produção em série. Aí o cara lá no campo vai receber como é que eu troco o óleo desse treco? Não, é tranquilo, você tem que ter uma oficina completa para trocar o óleo. O problema foi da indústria? Não, foi do acompanhamento. Porque se naquele momento em que aquilo foi apresentado fosse recusado, assim, não, nem a pau. Eu estou falando de um carro de combate, eu não estou falando de uma BMW de coxinha. Eu tenho que ser capaz de trocar o óleo onde eu precisar. Indústria se vira, desenvolve uma coisa que atenda o meu critério. Agora, se não tiver critério, também é coisa errada. Certo? Um outro modelo aqui é o modelo do Departamento de Defesa americano. Ele tem lá um IPS Roadmap. É um modelo matemático que mostra todas as tarefas, mas ele não cobra o desempenho da tarefa. Ele é binário. Se eu fiz a tarefa, ele diz que você fez. Agora, se aquela tarefa foi mal feita, esse tipo de coisa, ele não entra nesse aspecto. Daí a necessidade de mais modelagem. Tá? E o último aqui, que é o do SX, que mostra para cada um daqueles 12 elementos do IPS todas as atividades que têm que ser feitas e quando elas precisam ser feitas, na fase de concepção, na fase de desenvolvimento, produção, operação e na fase de descarte. Então, o modelo matemático que mostra como fazer, como controlar, como verificar o desempenho de cada um, isso aí é o que a gente vem desenvolvendo no laboratório hoje. Tá? Pois bem, então, dado um CONOPS, né, dado uma nova... digamos que não seja o CONOPS, digamos que seja uma coisa da indústria, lá da Embraer. A Embraer fez uma análise de mercado e ela viu que tem uma brecha para um avião agrícola sem piloto. Né? Será que tem como eu derivar todos os novos requisitos de suportabilidade baseado nisso aí? Tem. Eu já sei tudo desse novo avião sem piloto? Não. Mas ele vai ter que ter um motor, ou um grupo motopropulsor. Ele vai ter que ter uma estrutura. Eu não sei como é que vão ser os comandos de voo, nem o controle. Mas o resto, será que vai ser tão diferente assim? Então, será que não tem como eu traçar no meu modelo um desempenho esperado mínimo e o desejado? E na medida do desenvolvimento, eu ir trabalhando de forma a cada vez mais buscar o desempenho desejado. Ok, como que isso está montado no laboratório? Eu tenho lá as fases do ciclo de vida, tá? A fase conceitual, pesquisa, desenvolvimento, produção, operação e suporte, e eu tenho que para essas duas primeiras fases, esse conjunto de gêmeos digitais, por isso que lá em cima está arcabouço, tá? É um arcabouço de gêmeos digitais, eles são apelidados de gêmeos digitais embrionários. Por que embrionário? Porque ele é o gêmeo digital de um ente físico que ainda não existe. Tá? Eu não falei muito da definição de gêmeo digital, mas gêmeo digital ele é um modelo matemático digital de um ente físico. Se ele for full gêmeo digital, ele é conectado automático e autonomamente.
E eles conversam entre si. Aqui, como eu não tenho o produto ainda, ele é chamado de gêmeo digital embrionário. Nós já tivemos um trabalho de mestrado nesse sentido, defendido lá no laboratório, que faz essa modelagem inicial. Quando chega na fase de produção, eu preciso de mais gêmeos digitais. Eu preciso, por exemplo, de um gêmeo digital para a linha de produção, para a manufatura propriamente dita. Quem já leu alguma coisa a respeito de gêmeo digital, viu que as primeiras iniciativas a utilizar gêmeos digitais aconteceram exatamente no setor de manufatura, né? Onde você tem o layout da fábrica representado aqui. Então, eu consigo mudar alguma coisa aqui no meu modelo e testar antes de colocar lá. Um outro exemplo, Fórmula 1. Você tem o carro de Fórmula 1 que está lá correndo e tem o gêmeo digital do carro no box. E eles estão conversando. O que eu consigo fazer no box que eu não consigo fazer no carro? Simular a troca de pneu uma volta antes, duas depois, usar um regime do motor diferente e assim por diante. Tá? Então aqui eu preciso de um para manufatura, eu tenho que continuar a desenvolver o desempenho de suporte do avião, mas eu tenho que, eventualmente, utilizar uma ferramenta de modelagem para conduzir a minha certificação. Quem já estudou como o processo de certificação acontece, às vezes fica espantado com o quão não modelado, eventualmente, ele é. E empresas que adquiriram um expertise fantástico nessa área, Embraer é uma que é forte em certificação, quando você vai estudar como que a certificação é feita, às vezes você fala assim, caramba, como é que isso funciona? Funciona. Expertise. Tá? Não deixa de ser um modelo. É muito mais um modelo mental do que um modelo matemático. Tá? Mas funciona. Um para aquisição, um para desenvolvimento do próprio protótipo e assim por diante. Ok. Chegou a fase de operação e suporte. Na fase de operação e suporte, eu posso ter um gêmeo digital da operação. Então, a ideia desse gêmeo digital aqui é um pouco diferente de todas aquelas explicações que foram dadas até agora. Tá? Então, esse gêmeo digital é o gêmeo digital do avião. Tá? Agora, vejam a potencialidade desse modelo digital. Eu preciso fazer isso aqui, ó, coletar e gerenciar todos os dados de operação e de manutenção. Eu estou falando de quantos itens num avião? Milhares de itens. E se a minha frota tiver 100 aviões? E se esses 100 aviões forem de 5 tipos diferentes? Veja que a complexidade exponencial. Tá? Eu preciso ser capaz de fazer o tempo todo análise de ameaça de segurança, causa e efeito de falha, tendências de confiabilidade e manutenibilidade e mudança nos perfis de uso de sistemas e subsistemas. Porque acontece o seguinte, a indústria fez a lição de casa, bonitinho, tudo certinho, entregou o avião maduro, baseado num perfil de operação. Chega o operador e opera num perfil diferente daquele. Isso é fato que vai acontecer. É fato que isso vai acontecer. A FAB é famosa por um perfil low utilization. Ela acaba usando menos para algumas frotas, tá? Tem frota que acaba usando mais. Mas para algumas frotas ela voa muito menos do que o cara que desenhou o avião previu. Você vai ter uma deterioração e ela tem que ser levada em consideração. Não dá para fazer milagre. Tá? Análise de causa e problemas em serviço, incluída a ameaça à capacidade operacional, relatório de eficiência, obsolescência, efeito de corrosão, degradação de confiabilidade. Degradação da relação custo-benefício como um todo. Desenvolvimento das modificações de projeto necessárias para solucionar problemas operacionais. O pescador, no caso da troca de óleo. Eventualmente, mudar o plano de manutenção da bomba de combustível da direita, porque trocar a bomba não pode ser algo que não dê para fazer. Outras atividades necessárias para garantir o suporte econômico e capacidade de resposta aos requisitos de desempenho operacional e logístico ao longo do ciclo de vida. Como? Eu tenho ali um gêmeo digital de um tail number, ou seja, de um avião. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro.
Se ele é um modelo digital, o que impede um de conversar com o outro? De repente eu tenho um que está com 1.213 horas e tem outro que acabou de ser entregue. Será que esse que está com 1.213 horas tem uma curva do conhecimento que pode agregar alguma coisa na operação do que acabou de ser entregue? Aí eu tenho mais. Opa, isso aqui era a minha frota, mas eu envolvi quem no negócio? O fabricante. O fabricante tem a informação dos gêmeos digitais dos outros aviões que foram vendidos mundo afora. É como se a Simax tivesse informação neurótica do desempenho de suporte dos 180 e tantos aviões que ela já entregou. Tá certo? Quem mais deve ser envolvido? O MRO, que é o cara que vai fazer manutenção. Por quê? Porque ele tem que ter algum tipo de previsibilidade do que ele vai enfrentar com aquela frota. Para quê? Para que ele possa oferecer um serviço mais condizente. Vai falar assim, mas ele ganha dinheiro quando o avião quebra. Sim, mas esse modelo de negócio, ele está evoluindo. Hoje você tem cada vez mais serviços pagos pela hora de voo. Se você não vá, você não ganha. Tá certo? Então, esses setores têm que se adaptar a essas novas características. Isso continua. E eu acabo tendo uma coletividade. Tá certo? Então, eu tenho não é o gêmeo digital que vai estar no meu celular e vai conseguir fazer tudo isso. Isso aqui seria praticamente um serviço a ser prestado. Porque isso aqui não vai acontecer automaticamente. Mas isso pode ser um serviço a ser prestado. Tá? Pois bem. Eu gosto de ficção científica. Acabando. 5 minutos. E uma das inspirações para o desenvolvimento dos gêmeos digitais no Aerolog Lab, eu sei que isso não é da geração da grande maioria que está aí, mas eu vou apresentar a vocês a 7 of 9. Alguém sabe do que eu estou falando? Pelo menos um. 7 of 9. 7 of 9 fez parte do inimigo mais formidável que a Enterprise enfrentou em todos os seus episódios, que era o Borg. O Borg são seres cibernéticos digitais ligados a uma mente coletiva que cooptam tecnologia e conhecimento de outras por um processo de assimilação. Cada Borg está ligado ao coletivo por uma sofisticada rede subespacial que garante que cada membro recebe supervisão e orientação constantes. É exatamente a ideia dos gêmeos digitais do Tail Number. A energia mental da consciência do grupo, aqui tem um pouco de fantasia, tá? Pode ajudar cada drone ferido ou danificado a curar ou regenerar. Então, se eu sei o que está acontecendo com um lá na frente, eu vou me proteger para que aquilo não aconteça com o meu, e assim por diante. A consciência coletiva lhes dá a capacidade não apenas de compartilhar os mesmos pensamentos, mas também de se adaptar rapidamente a novas situações. O objetivo, muito embora fosse o inimigo mais formidável que a Enterprise já enfrentou, o objetivo era completamente puro, que era atingir a perfeição. Tá? Tirei isso aí do... Pessoal, o que eu tinha para falar de gêmeo digital e como o laboratório está desenvolvendo gêmeos digitais, porque vocês viram que não é uma coisa só, né? Você tem para cada uma daquela, até para aquele estudo lá dos atuadores, a gente tem uma modelagem que faz a conta do quanto que vale a pena você sacrificar da estrutura, do peso do avião para obter aquelas características de suporte. Porque também não adianta você ter o desenvolvimento da suportabilidade fechado e não conversar com o resto do desenvolvimento da engenharia. Vai precisar de uma porta aqui. Cara, se colocar a porta aí, vai aumentar o arrasto, vai aumentar o peso, a porta aí não bom.
Putz, então não vai ter a porta, mas eu vou ter que ter um jeito de facilitar o acesso, porque, enfim, é um trabalho integrado. Agora, o que não deve acontecer é esse trabalho integrado estar desprovido de índices de desempenho, que é exatamente o que a modelagem digital pretende alcançar, certo? Então, eu agradeço, estou disponível. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Para a gente poder estudar a confiabilidade de um sistema como um todo e suas, né, características, estatísticas e tudo mais, geralmente a gente costuma recorrer aos seus subsistemas, estuda, né, e assim vai reduzindo o nível até o nível componente, né? Quando nós trabalhamos em manutenção, nós geralmente trabalhamos com materiais, com sistemas e subsistemas que a gente costuma reparar antes da falha, né? Então a gente não tem muitos dados de falha. Eventualmente, né, a gente vai ter os dados de falha daqueles componentes que falharam de uma maneira anômala, né, por um mau uso ou por um caso de fabricação, mas a gente não consegue acompanhar a vida até a falha de um determinado sistema ou subsistema, porque isso aí me parece ser um dado de laboratório. Eu testar um sistema até a quebra para eu poder saber, olha, se eu pegar um conjunto de sistemas iguais aqui, nós vamos ter uma curva estatística de tempo médio de falha, né, aquelas curvas de distribuição de falhas. A pergunta é a seguinte: existem empresas, e por exemplo, eu visitei uma empresa bem recentemente de sistemas eletrônicos, ela falou o seguinte: olha, nós temos aqui para você a curva de falha dos nossos rádios. Eu acreditei. Aí vem a pergunta, né? Nós temos condições de conseguir com a indústria as estatísticas de falhas dos seus sistemas e subsistemas para que a gente possa introduzir no GM Digital? A gente tem que conseguir isso na marra. Para poucas coisas você vai ter isso sendo entregue inclusive como propaganda do produto. Fala, meu produto é bom e está aqui, eu mostro o quão bom ele é. Pouquíssimas. A grande maioria não sabe. E a outra esconde. Então o negócio é complicado, mas você tem como acessar isso aí, porque se você tem lá a frota de helicóptero francês, você tem lá a rebimboquia da parafusete, né, que você só troca na preventiva. Você não tem nenhum evento de corretiva. Só que o preço é um preço absurdo. O lead time de transporte que o francês cobra é um absurdo. A relação custo-benefício cai. Não está falhando, está funcionando de acordo com o que ele disse. Está exatamente do jeito que ele disse, só que não está atendendo. Aí não tem como você nascer de novo e não ter comprado o avião, aí já era. Essa avaliação tinha que ter sido feita antes. Entendeu? Agora, normalmente o que acontece é que você tem eventos de corretiva e permite você desconfiar. Foi o que aconteceu com a bomba de combustível do avião. Começou a falhar sempre antes da preventiva. Opa! Ainda que do ponto de vista estatístico, aquela confiabilidade só pudesse ser medida no infinito, você tem um desconfiamento. Ali que você falou, opa, e aí você tem que amarrar isso no contrato. Se não tiver amarrado no contrato, não tem jeito. Agora, para amarrar no contrato, você tem que dominar o processo. Entendeu? Porque senão você... Caramba, como é que eu vou adivinhar que uma bomba vai ter um comportamento completamente diferente da outra? Posso só fazer mais um complemento, coronel? Porque essa informação que o senhor passou da bomba eu desconhecia, mas existe um comportamento... Imagine que esse é um exemplo teórico. Claro. Não é teórico, mas imagine que seja um exemplo teórico. Nós vemos, inclusive na manutenção de aeronaves, né, com muita frequência, tempos de manutenção serem reduzidos, aumentando o custo para o operador. Mas a gente dificilmente vê um tempo sendo dilatado. Nós temos um exemplo na FAB. Na FAB com T27. T27, quando começou a operar, qual que foi o default? Vamos usar os mesmos intervalos de manutenção T25, que eram mais curtos. Aí o que se percebeu? Que assim que você fazia a preventiva, a incidência de panes logo após era muito grande. Ou seja, quando o avião estava bom, você parava ele para fazer preventiva. Aí rolou o speechman, né? Lógico que foi baseado em estatística, em dados de confiabilidade, em segurança, para não infringir nada. Então eu já vi as duas coisas. A
Acontece. Tá? Eventualmente, você tem que reduzir o intervalo. Professor, boa tarde, queria parabenizar a palestra, procurar ser rápido. Professor, estou desenvolvendo uma pesquisa lá para o meu mestrado na IGN sobre o F-35 americano e o Sukhoi 35 da Rússia. Parece que alguns erros de projeto do F-35 envolvem problemas como arrasto e sustentação, porque parece que eles fizeram um projeto para atuar tanto na Força Aérea, nos Marines e na Marinha, né? Então, eu queria saber do senhor se com o gêmeo digital seria possível verificar esses erros de projeto. Para a parte de aerodinâmica, eu não faço a menor ideia. Acredito que sim, mas não é a minha praia. O F-35 tem aparecido nas manchetes com vários problemas de suportabilidade. Né? E havia uma promessa, e uma piada que o Departamento de Defesa americano faz, que nenhum mantenedor vai jamais colocar o nome na filha de Alice, porque Alice é o nome do sistema de suporte lá integrado do F-35. E não deu ponto até agora. Né? Agora, não deu ponto do ponto de vista do americano. E tem um volume, tudo mais. Mas a parte de sustentação e tudo mais, eu não faço ideia. Não é a minha praia. O senhor não sabe se o gêmeo digital conseguiria... Muito provavelmente, sim. Porque essa parte de modelagem das características de aerodinâmica e de projeto, elas existem e estão sendo utilizadas há muito mais tempo do que para suporte. Suporte é que é novidade você falar disso. Né? Só que chegava um cara de aerodinâmica e falava, não, isso aí vai aumentar o drag count. Eu falei, cara, vai aumentar o drag count e o consumo de combustível em 0,0000000000002%. Agora, se colocar a porta, o lead time do TAT no solo vai diminuir 17 minutos. O que você prefere? Essa economia de combustível ou um TAT no solo menor? Uma facilidade em fazer o TAT. O que vai implicar mais ou menos na relação custo-benefício do produto? É isso que a gente está buscando. A parte aerodinâmica, a parte estrutural, a parte de peso, sempre teve isso na ponta da língua. E aí, quando você ia comparar com o cara, você só tinha argumento, não, se não colocar a porta aí, ele vai ficar menos suportável. E o impacto, ninguém modelava. Então, a ideia aqui é você ter os mesmos argumentos. Por quê? Porque a gente está falando de características de projeto de engenharia. Tanto um quanto o outro são características do projeto, que precisam ser levadas em consideração. Tá? Mas não necessariamente num bichinho desses que está criando um monte de novidades tecnológicas. Eu acho que isso é que pode, no momento, impediria um negócio desse. Até a hora que tiver um modelinho decente, eu acho. Professor Major Macedo, coronel, muito esclarecedora a palestra. Eu anotei aqui algumas dúvidas, não vou tomar muito tempo de todos. A métrica de custo-benefício, ela poderia ser o que exatamente? Uma disponibilidade pelo custo? Nos modelos que eu apresentei, pode ser, tem um número relativamente grande de métricas que representam o desempenho custo-benefício. Aqui foi apresentado investimento, é quanto você vai gastar, versus disponibilidade. Certo. Disponibilidade. Tá? Algumas dessas outras métricas poderia ser o tempo entre falhas, de horas voadas, seria esse tipo de métrica? Tudo isso entra na conta. Porque se você tem um tempo de reparo de 6 meses, quando comparado a 1 mês,
naturalmente que você vai precisar de mais estoque no que tem o tempo de reparo grande. Para Aí chegar vai na aumentar o disponibilidade. investimento. A modelagem ela é completa nesse sentido. Você consegue modelar a tarefa de manutenção no detalhe. Você tem a abertura do compartimento, o acesso ao motor, a retirada do gerador, a avaliação de bancada do gerador, tudo isso tem como modelar matematicamente. Pegando um gancho, então, nessa resposta do senhor, eu entendi o seguinte, que para fazer o primeiro gêmeo digital, lá na fase de concepção, eu vou ter um modelo ali, um diagrama de blocos macro, né? Porque eu tenho uma noção do que o sistema... Depende. Se você está falando de Força Armada e você está pensando num novo helicóptero, tá? Você já deveria ter o modelo de desempenho de suporte dos helicópteros que você usa. Sim. E você podia partir dele. Sim. Ia facilitar horrores o seu... Cara, eu não quero o desempenho do Pantera. Eu quero um desempenho melhor que o do Black Hawk, 7% melhor do que o Black Hawk. Então você já teria a curva do Pantera, do Pantera, do Black Hawk e o que eu quero. Aí você teria o caminho para dizer quais requisitos que teriam o que melhorar e quanto para chegar naquilo que você quer. Agora, se você não tiver um modelo desses outros... É porque assim, o modelo dos outros é como se ele entrasse de cima para baixo. Eu fazer o modelo do que eu estou desenvolvendo é tipo de baixo para cima. Eu estou partindo da confiabilidade de cada componente, aí para cada subsistema, sistema. Então tem componente que eu nem sei que vai compor de fato o produto final, como o senhor mesmo falou. Então essa ideia do macro que eu falei, até pegando um gancho da engenharia de sistema do minicurso do professor que deu hoje de manhã, o que me veio na cabeça foi isso. Primeiro eu teria ali, então, de certa forma, um pouco macro. À medida que fosse refinando, esse bloco ia se subdividindo em mais coisas. Eu vou ter um grupo propulsor, mas depois vai se subdividir em outros componentes. Eu não sei exatamente se na modelagem seria esse o caminho. Porque eu estou tentando pegar a visão da engenharia de sistemas para incluir, né, toda a metodologia de gêmeo digital e qualidade. Eu não vou falar de engenharia de sistemas. Tá. Não vou falar. Mas o fato é o seguinte, que a ideia de você modelar neuroticamente o desempenho de suporte é você entender como que as coisas acontecem. A partir do momento que você domina o entendimento de como os impactos acontecem, você lida com o que você tem à mão. Eventualmente você está querendo um helicóptero com uma suportabilidade impossível. Entendeu? Nem nos sonhos mais loucos você vai conseguir, porque helicóptero é aquele negócio, bicho. Helicóptero é helicóptero. Então tem lá algumas limitações. Agora, uma coisa é você entender e tentar tornar aquilo que você está desenvolvendo ótimo. E com bala na agulha para dizer, é ótimo. Outra coisa é, não, vamos fazendo aí, eu estou exagerando no exemplo para ser didático. Tá? A ideia de você ter a modelagem, digamos que seja um helicóptero para substituir outro. Se você tiver modelado no mesmo padrão de modelagem, o desempenho do atual, e você disser que você quer aquele outro desempenho, e você chega para o fabricante e fala assim, eu quero esse desempenho. É problema dele. Agora, se você for o fabricante, aí o problema é seu. Aí você vai ter que ver o que tem que ser feito. De repente, na hora de fazer o plano de manutenção preventiva, você vai ter que usar uma série de componentes que vão ter a IVHM. Você tem você tem sensores naquele monte de cardan que tem lá no helicóptero para saber exatamente a saúde de cada item instantaneamente. Tá? Então, eventualmente, você pode trocar uma tarefa de manutenção preventiva por esse sistema. Agora, até isso é uma conta que precisa de modelagem para ver se vale a pena. Sim. Entendeu? Agora, de novo, pode ser que o que você quer não dê. E eu vou dizer para você que as margens não são absurdas. Tem ganhos. Porque quando você está falando da complexidade que é um sistema desse, às vezes até, quando você coloca
um atuador ao invés de 6, você vai reduzir treinamento. É que tem algumas coisas que a redução ela parece ridícula, mas a hora que você vê sistemicamente e ao longo do ciclo de vida inteiro, vai representar um negócio bem significativo. Com certeza. A última pergunta, Coronel, seria o seguinte. Seria relacionada à questão da definição de falha, né? Eu poderia, vamos dizer, alguns documentos, até do DoD, vamos dizer, ele vai citar lá falha de aborto de sistema, falha de função essencial. Então, assim, às vezes falhas que comprometem completamente uma missão, e às vezes falhas que eu consigo completar a missão, mas sei que depois vou ter que parar e reparar. E aí, indo para o lado mais da prática, né? A conversa com a empresa se torna complicada, às vezes, nessa questão da subjetividade, né? Pô, eu não sei se no laboratório... Cara, a melhor experiência que eu tive enquanto estive na FAB, tá? Foi quando a FAB e a empresa usavam o mesmo modelo. Porque aí você diminuía esse tipo de problema. Porque a conta era feita igual. Agora, boa parte dos modelos de gerenciamento de suportabilidade, eles fazem generalizações e perdem essa peculiaridade. Aí você ia precisar de um modelo de confiabilidade, só que teria que ser utilizado de comum acordo com a empresa. Então, até para isso, faz a diferença você dominar o processo da modelagem. Porque você entende como a coisa acontece. A empresa chega para você, eu falo, cara, mas e esse exemplo? Então, fora, não quero. A empresa quer que você compre. Se você já comprou, um abraço. Para muita coisa, já era. Entendeu? Agora, se você está pensando em desenvolver alguma coisa, pensando em comprar alguma coisa, você tem que ter esse expertise antes. Para chegar na hora de negociar com o cara fala assim, não vou te entregar a curva. Eu falei, então, é esse o contrato. Pô, mas eu falei, cara, é esse o contrato, você não vai me entregar a curva. Você me entregando a curva, a gente compartilha o risco. E, teoricamente, diminui o custo para os dois. Você não vai me entregar a curva, eu vou assumir que você está me enganando. Então, tá ok. Obrigado, Coronel. Bom, eu não sei se tem mais perguntas, eu ainda estou aqui à disposição, mas qualquer dúvida, por favor, me procurem no Laboratório de Engenharia Logística do ITA. Eu estou à disposição. O laboratório existe para desenvolver esses assuntos. E prazer conversar com vocês. Obrigado.